2 Coríntios 4,16. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia após dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois que o poder de Cristo dura, o que pode ser visto dura por pouco tempo, mas o que não pode ser visto dura para todo sempre. Amém? Amém. Na continuação aqui no versículo 5, no capítulo 5, diz assim: de fato nós percebemos que quando for destruída essa barraca em que nós vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu, que não foi feita por mãos humanas, mas foi Deus, o próprio Deus, que a fez, e ela durará para sempre. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti essa linda igreja que o Senhor comprou com a Tua morte e com o Teu sangue ali na cruz. Pedimos a Ti, Senhor Deus, aproveita esse momento que nós oferecemos a Ti, que nossos corações se abrem para ouvir e receber a Tua palavra. Espírito Santo, abre muito mais. Fala poderosamente conosco, com os irmãos que vão assistir isso depois, mais tarde, outros dias. Deus, fala conosco, seja presente no nosso coração e na nossa vida. Aproveita, Senhor, esse momento e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Alguém pode me mostrar o tempo? Ok. 19h50 minutos. Temos um locutor aqui, né? Irmãos, primeiro de tudo é importante a gente entender o que é fé. A fé parece ser uma outra maneira de se falar religião, né? Eu tenho uma fé evangélica, o outro não tem uma fé evangélica, o outro tem fé que Deus existe, o outro não tem fé. E logicamente esse é um dos sinônimos da palavra fé. Mas o que mais nos interessa é uma vertente da fé que diz o seguinte: a salvação é pela graça, mediante as virtudes da fé. Então, o homem é salvo porque Deus cismou de salvar os homens. Mas precisa ter as virtudes da fé. A fé precisa ser um elemento constante na vida do homem. Ela é fator decisivo. Então, se fosse só pela graça de Deus, estaríamos muito bem, tranquilos, porque Deus quer que todo mundo seja salvo. É o desejo de Deus, não é? No entanto, nem todo mundo vai ser salvo. Por quê? Porque o elemento fé não vai estar presente. Então, é importante a gente entender o que é fé, né? Se fé é ter uma religião, então todo mundo está salvo. Porque todo mundo tem uma religião. Até quem se diz ateu, até quem não tem religião, ele tem uma fé. Ele tem fé absoluta de que Deus não existe. E isso é fé. Então isso seria salvação para ele. Então, para a gente entender o que é fé, é necessário entender o que é salvação. O que é salvação? O que é estar salvo? Quem está salvo? Salvo do quê? Quando estar salvo? Então, todas essas perguntas são perguntas importantes que a gente precisa fazer enquanto estamos no domínio da situação. Porque do outro lado, a gente não tem mais nenhum controle. Aqui, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode mudar conceitos, a gente pode mudar de ideia, a gente pode servir coisas, a gente pode abandonar coisas, mas do outro lado é uma prisão. Do outro lado, a gente não manda. Ninguém manda do outro lado. Do outro lado tem um dono. E lá não tem como você negociar, mudar, fazer, desfazer. Lá do outro lado não tem saída. Então, esse é o momento de entender, de investir. Vocês estão aqui para isso. Estão investindo. Estão querendo saber como é que faz, como é que se produz, como é que se está salvo. E afinal, o que é ser salvo e o que é ter fé. Então, irmãos, veja bem.
Primeiro de tudo, o título desse versículo é Viver pela Fé. Por isso nunca ficamos desanimados, ainda que esse corpo vá se degenerando, o espírito vai se renovando a cada dia. O que é fé? Fé, nós sabemos, pela nossa experiência, que é acreditar que Deus existe. Então, Deus ele tem um conceito de si próprio tão pequenininho, ele é tão assim, tem uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, que quando alguém crê que ele existe, ele fica tão contente que ele salva o cara, nada maior. Porque ele tem uma autoestima muito pequena. Se fosse assim, seria bom, né? Se bem que nós teríamos um Deus doente, um Deus muito doente, mentalmente doente. A verdade é outra. O conceito de fé que nós temos é um conceito errado, vindo da nossa herança religiosa. O que é ser religioso? É você servir a Deus sem comunhão com Ele apenas por medo ou por conceitos dos outros. Você cria um conceito, então você segue aquele conceito, vai atrás e tudo, mas não tem uma intimidade com Ele, portanto você não recebe aquele entendimento profundo, aquele plus. Você fica só no medo, você fica só no básico, você fica só no automático. Você engata o automático da vida e vai embora, né? Então, esse conceito de fé nos salva do quê? De nada. Porque você veja bem, se você é um religioso, quando chega o medo, você sente. Quando chega a dor, você passa. Quando chega a tragédia, você enfrenta. Quando está sozinho, se sente só. Quando perdido, se sente perdido. É um conceito não salvador. É um conceito que não te socorre na hora da necessidade. Então, religião e religiosidade, ela não serve para nada a não ser para encher um momento em que você vai no bar com um amigo e você discute a respeito daquilo que você crê e tal. Não serve para o dia mal. O dia mal, ele só pode ser socorrido, a gente só pode ser socorrido no dia mal quando a gente tem uma profundidade maior, um entendimento maior, e a religião não dá isso. Nenhuma religião dá isso. Nenhuma. Você vê, tem religiosos se matando, tem pastores se matando, tem padres se matando, tem religiosas e religiosos morrendo, desesperados, perdidos. Então a religião, ela é uma mentira. Principalmente a palavra já diz isso. A palavra religião vem do latim religare, né? Que significa reconectar. Mas dá a entender, e isso é o pior dos mundos, que você consegue se reconectar com o Deus do céu, invisível e espiritual. Veja que conceito louco. Você, ser humano, consegue se conectar novamente com Deus que perdeu o interesse em você. Não dá, né? O cara é invisível, mora lá em cima, tá longe. E você consegue. Então, essa palavra religião, religare, ela não tem nenhum sentido, porque se nós rompemos a comunhão com Deus, quebramos a ponte, nós que eu digo é Adão, o nosso primeiro pai. Como é que a gente consegue refazer isso com medidas, com atos, com atitudes? Não dá, não tem como. Essa conexão só pode vir de Deus para você. Essa conexão, essa ponte é refeita por Deus. Não pode ser feita por ser humano. O ser humano perdeu a oportunidade. Quando Adão rompeu com Deus, lá no paraíso, no Éden, né? Ele detonou a ponte. Nós ganhamos essa distância com Deus. Nós estamos naturalmente, por natureza, separados de Deus, rompido com Ele. Nosso casamento acabou. Veja bem, eu costumo falar aqui que Adão tinha uma aliança com Deus. E ele rompeu essa aliança. E nós, descendentes de Adão, recebemos esse rompimento, essa liberdade de não ter Deus como nosso Deus. E não tem nada que nós possamos fazer que religue isso a não ser através da fé.
Então, nosso conceito de fé, de que é só crer que aquilo acontece, é uma bobagem incrível, porque isso não é verdade. Se fosse assim, todo mundo recebia grandes milagres. Era só acreditar em Deus, Deus ficava tão contente e faria. Ou então acreditava que aquilo ia acontecer e pronto, aquilo acontecia. Mas nós sabemos que não funciona assim. Por quê? Porque estamos enganados a respeito do conceito de fé. E é preciso a gente reformar o nosso entendimento para fazer as coisas conforme deve ser. Tá? Um dos mais prósperos povos do mundo é o judeu. Não é? E ele não é próspero porque eles são ladrões. Esse conceito é um conceito errado. Eles são prósperos porque eles entendem o conceito de fé, porque é na língua deles, é na cultura deles, nasceu no idioma deles, e não no nosso. Né? Nós usamos a palavra fé, que vem do latim, não sei, porque essa palavra não existe em latim, que é próxima da palavra fide, que é o nome de um deus. O Deus da palavra dada, da fio de barba. É um Deus, é uma entidade divina. O pelo do bigode. O pelo do bigode é o fide. O fide tem algumas palavras em português. Confide, né? Confiança, confidência, fidelidade, fiel. Essas palavras vêm da palavra fide. Mas a palavra fé não tem nenhuma palavra. Ela não é mãe de nada. Porque foi uma palavra inventada. Ela não existe. A palavra fé não existe. Não existia e ela só existe no português. Lógico, em inglês é outra coisa. Faith. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós herdamos uma palavra sem cunho nenhum. Sem passado nenhum. Né? Agora, de onde vem essa palavra? Tanto a fide, quanto fé, quanto vem de onde? Vem do hebraico. Hebraico é emuná. E aí o conceito não tem nada a ver nem com fide, que é a palavra dada, o fio de barba, fé, confiança e essas coisas mais. Aí o sentido é outro. O que é emuná em hebraico? Que a gente traduz por fé. É chocar. É chocar um ovo. Então, fé, no sentido literal da palavra, significa chocar aquilo que você quer. Então, como é que o judeu pensa em fé? Ele não pensa em F-E, com acento grave no E. Ele não pensa isso. Ele pensa, eu preciso fazer isso crescer, isso nascer, isso existir. E como é que funciona isso no reino espiritual? É assim. Deus é muito bom, bom demais. Então a gente faz cara de misericórdia e ele vai lá, se comove muito, muito e dá. É esse o conceito que nós temos. É esse o conceito de oração que a gente tem. A gente faz, a palavra misericórdia no latim é misericórdio. Cardio, todo mundo sabe que é coração. E mísero é miserável. Então é coração miserável. Eu faço assim, aquela cara de coração, estou sofrendo muito. Aí Deus se comove, então ele, com aquele poder enorme dele de ser bom, ele estende aquela mão poderosa e então sai poder da mão. Todo mundo crê nisso. É assim, subconscientemente, que a gente entende Deus. É um Deus poderoso, que da mão dele sai muito poder, mas a mão dele está sempre nas costas, assim. Eu acho que algemaram a ele, né? Ele põe a mão nas costas e tira nunca aquela mão de trás lá. Aí quando você comove o coração dele, misericórdio, né? Quando você comove a ele, então ele faz assim, com aquela mão poderosa. Aí o poder vem. Irá. Isso, irá. Está relacionado com paciência? Hein? Está relacionado então com paciência. Emuná. Sim. Que vem do versículo, né? Esperar com paciência no Senhor. Né? Perseverança. Sim, Perseverar. Exatamente. Eu ia chegar lá, mas não tem problema. Vocês já podem continuar, tá bom assim. Então, só que não é assim que funciona, porque assim todo mundo receberia a graça de Deus. É só fazer uma cara dodói e ele poder na mão. Não é assim.
Como é que Deus fez o universo? Deus abriu a boca e pronunciou a sentença, fiat lux. Fiat lux em latim é haja luz, né? Ele abriu a boca. A palavra de Deus, ela da boca de Deus saiu, e então o que diz alguns versículos depois? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Pois é, a palavra Espírito de Deus, Ruach HaKadosh, ele pairava. Qual é a tradução dessa palavra? Emuná. O Espírito de Deus chocou, passou a chocar aquilo. Ou seja, Deus falou o que queria, pronunciou a palavra, determinou aquilo que queria que acontecesse, e então o Espírito de Deus foi e começou a transformar aquilo numa coisa real. Saiu da voz, saiu da palavra e se transformou em alguma coisa palpável e real. E para nós, como é que funciona? Para nós, a gente pega, olha para Deus com cara de misericórdia assim, e Deus então faz o poderoso dele, né? É a mesma coisa. Quando Jesus dizia assim, você está curada, aquela palavra dita, ela carregava o poder de Deus, Deus então incubava aquilo e transformava aquilo na realidade. Trazia para a realidade daquela pessoa. Então vamos entender o que é realidade. Eu estou doente, estou sentindo uma dor, essa é a minha realidade. A dor é verdadeira, está aqui em mim. Tá. Quando eu falo dor, você não existe mais em nome de Jesus. O que eu faço? Aí eu comovo o coração de Deus, que é muito puro. Não é. A minha voz, carregada da fé, vai no mundo espiritual, pega a cura, que é uma verdade lá, aqui ela é uma mentira, aqui ela não existe, não cai não porque eu estou segurando. Poder da minha mão aqui do relógio. E o vazio? O vazio eu não pensei não, só pensei no relógio. Mas aquela palavra, ela vai no universo, vai lá no universo espiritual, porque eu dentro de mim tenho um ser espiritual, e esse ser espiritual está nesse lugar espiritual, e ele então pega aquilo e traz aquilo que é real no mundo espiritual para a minha não realidade aqui. Então, tô doente aqui. Ok? Eu quero que vocês entendam o que é fé, para que isso produza mudanças em vocês. Ok? Tá? A minha mão espiritual, o meu eu espiritual, vai no mundo espiritual e pega aquele objeto que eu determinei crendo e traz para a minha realidade. Bom, agora eu tenho duas realidades aqui, materializada, uma espiritual, outra não. A minha dor e a cura dela. A minha dor e a não existência da dor. Veja bem, eu não trouxe um remédio. Eu trouxe a inexistência dessa coisa. Isso aqui vai anular isso. Ok? O conceito de emuná é isso. Entenda bem, o judeu, quando pobre, quando não bem de vida, ele se imagina rico, se vê rico. E ele sabe que ele precisa dar passos naquela direção. Ele precisa se ver não pobre. Então, veja, ele começa a plantar naquela direção. Ele começa a ser ativo naquela direção. Eu vou ter, eu vou fazer. Então ele vende meia, ele vende chuchu, ele faz qualquer coisa que ele entenda que vai aproximar daquela conquista que ele está pretendendo. Deu para entender? O conceito de emuná deles não é o meu conceito latino de fé. Eu faço assim, oh Senhor, eu estou miserável. E quanto mais miserável, mais Deus sente misericórdia. Oh, eu estou muito miserável e tal. E Deus, muito poderoso, vai, mágico dele. Não funciona de jeito nenhum isso. Vocês já tiveram a chance...
vocês já tiveram a chance de falar com pessoas que têm fé, de qualquer religião. Já perceberam isso? Eles são confiantes, eles dizem, ó, isso não vai acontecer não. Pode ter certeza, amanhã você já está com isso resolvido. De qualquer religião. E acontece? Sim. Acontece igualzinho um grande pregador da palavra de Deus. Vou dar um exemplo da Bíblia que eu gosto muito dessa passagem. Moisés chegou lá e disse, eu sou de Deus aqui, eu vou provar para vocês tudinho que eu sou de Deus, vocês vão cair de medo aqui e tudo, quer ver? Aí pegou o bordão dele, jogou no chão lá, o bordão se transformou numa cobra. Aí o faraó olhou para ele assim, quer dizer, e nem aí, nem tchum. Falou assim, vem cá. Aí veio os magos dele lá, o feiticeiro dele, falou assim, ó, o cara jogou o negócio aqui e virou uma cobra. Falou, sério? Nem aí. Olha, tá andando pra lá pra cá. Aí o mago falou, não, um pedaço de pau aí. Aí se transformou em cobra. E saiu correndo e todo mundo ia cobra, uma cobra atrás da outra. De quem veio esse poder? De Deus? Do diabo. O diabo tem muito poder. Tem nada. O diabo é tão bosta quanto qualquer anjo lá do céu. Nada. Esse poder veio dessa dispensa. No reino espiritual existe uma dispensa que tem tudo. Tem sua vida, sua morte, sua saúde, seu casamento, a sua riqueza, a sua pobreza, a sua doença. Está tudo lá. No mundo espiritual. O homem de fé vai lá e busca para si pacotes. Viu, gente? Pacotes. Ele pega um pacote, atualiza a sua vida e passa a viver de acordo com aquela nova versão. Simples assim. Como que faz isso? Através da fé. Quando eu sou mal, eu convenço uma pessoa de que ela está má, de que ela está doente, de que ela está à beira da morte, eu faço aquela pessoa comprar a morte. E lá no mundo espiritual, pegar aquilo para si e importar para a sua vida. Ela substitui a sua saúde pela morte que eu falei. Muitas vezes um médico, com uma palavra, ele muda o destino de uma pessoa. Ele chega lá e diz, não, isso aí não é nada, não, você está bem. Ele incute essa fé nessa pessoa, essa certeza, e ela passa dali para frente a produzir anticorpos, dizem os médicos, e aqueles anticorpos trazem vida para ela, saúde e tal e coisa. Nós trabalhamos em hospital e nós sabemos que há muitas pessoas que uma palavrinha tira ela e uma palavrinha leva ela. Nós tínhamos um médico que ele era de uma outra religião muito má, e ele, quando a pessoa estava meio assim, meio camelo lá, né, Lenin? Na nossa frente ele chegava assim, a pessoa morria. Quando não morria na hora, morria pouco tempo depois, né, Lenin? A gente ficava tão revoltado com aquilo. Morria na hora. Morria na hora, né? Era a última coisa que eu via, que ele cochichava no vídeo. A gente ficava tão revoltado com aquilo. Homem mau. Mas o que era? Ele implantava essa fé negativa. Às vezes, a gente nem com a doença não está, e alguém diz assim, isso é sintoma de tal coisa. Pronto, a gente já incorpora aquilo. E os médicos dão um nome para isso. Os médicos chamam isso de doença psicossomática. Então, psique é mente, né? E soma é corpo. Então, você pega do mundo espiritual, do mundo das ideias e leva para o corpo. E somatiza aquilo. E você passa a responder por causa daquilo. Não é? Então, o que é fé? A fé no conceito de salvação é assim, eu não tenho, determino que tenha, naquele momento passo a crer que tenho, então essa convicção vai no mundo espiritual, pega aquilo para mim e importa para minha realidade e substitui a minha realidade. Vida por morte, saúde por doença, aquisição por perda, perda por aquisição, não interessa. Lá no mundo espiritual, não tem um ser vivo, pensante, administrador, que vai dizer se aquilo que você está crendo
vai te trazer vida ou morte. Está lá, o negócio está lá. E aonde eu encontro isso na Bíblia? A Bíblia diz assim, porque nós fomos abençoados com todas as bênçãos no reino espiritual. Ah, mas é espiritual. É claro que é espiritual. Antes de qualquer coisa ser físico, ela é espiritual. O mundo era, antes de tudo, um conceito de Deus. Deus falou, negócio, sei lá, redondo. Eu nem sei o que é redondo, mas deve ser. Negócio que seja assim, ó, parecendo um bola. Sei lá, bola, não sei o que é bola, mas seja igual a uma bola. Era conceitual. E nossa vida precisa caminhar para isso, para o conceitual virar realidade. A gente determina aquele conceito nosso, aquela certeza nossa, vai lá no mundo espiritual e produz coisas físicas. Parece loucura? Bom, é esse o conceito de emuná. Tá? Esse é o conceito de emuná. Emuná não é você contar com o Deus poderoso, de mão generosa, que você diz, me ajuda, e ele então ajuda. Porque isso é mal. Pensa bem como isso é mal. Olha só. Eu estou aqui sentindo a mesma dor que a Adriana. Nós dois estamos com dor. Mas aí eu faço cara de choro aqui bastante, porque eu sou um bom artista, e eu então recebo de Deus o socorro. Mas a amiguinha ali que está sentindo a mesma coisa, não recebe, porque ela não sabe fazer cara de dodói. Mas e quando sou eu mesmo que produzo a minha própria libertação? Deus, ele fica isento disso, ele é bom porque ele proveu esse socorro para mim e eu fui capaz de ir lá e pegar. Veja como é justo isso. Eu, porque tenho confiança em Deus, vou no mundo espiritual, acredito naquilo, produzo aquilo em mim e fico bem. Para mim e para Deus. Veja, não teve injustiça nenhuma. Deus não teve que escolher entre quem fazer o bem e quem deixar sofrendo. A minha filha vai sofrer um acidente. Eu percebo isso, vou lá no mundo espiritual e digo, isso não vai acontecer. Eu não permito que isso aconteça de jeito nenhum. Esse mundo vira de cabeça para baixo e isso não acontece na vida dela. Essa minha atitude, ela vai no reino espiritual, pega essa realidade, traz para mim e ela substitui a realidade do mal da minha filha e o mal para ela não acontece. Aí, vamos pensar no outro Deus lá, do Deus do Rá. Eu estou lá, sinto aquela coisa de que a minha filha vai passar mal. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Ai, Senhor, tem misericórdia. E o mal acontece porque Deus não se convenceu da necessidade de ter socorrido a minha filha que ia passar. Não é mal esse cara. Esse cara é mal. Ele sabendo. Mas aí, Deus não é mal sabendo das coisas e não fazendo nada? Não, Deus deixa a gente viver essa vida. Com os bens e com os males que tem aqui. Aqui é uma vida cheia de sofrimentos e tristezas, além das alegrias. Se você pensar bem, você está vivo. Isso deveria ser motivo de alegria. Entende? Eu só estou triste porque eu estou vivo, porque se eu tivesse morto eu não daria nada. Entende? Quer dizer, o meu conceito de vida precisa mudar. Eu preciso entender que isso aqui é um presente. Quando se fala desse momento ser um presente, porque é isso que é mesmo. Porque passa. Esse momento acaba. Esse presente vai embora. Então, gente, enquanto a gente se convencer disso, desse conceito do que é feliz, o que é ser feliz e o que não é ser feliz, a gente nunca vai entender o que é estar vivo ou não estar vivo. Esse momento é um momento de aquisição. Eu posso adquirir muita coisa. Ficar com raiva de uma pessoa, gostar dela, né? Não é bem o caso. Irmãos, então entenda bem. O entendimento da fé não é ter uma religião, nem defender uma bandeira, nem uma posição. Olha, Deus existe, por isso que Ele vai me ajudar. Não ajuda, não é por isso que Ele ajuda as pessoas. Não é isso que motiva Deus a fazer as coisas. Deus colocou esse planeta e espera que a gente viva da melhor maneira possível, cada um a sua própria vida. Entenda isso, ó.
Deus deu uma vida para cada um para que ela administre o melhor possível a sua própria vida. Quando não é possível ele administrar sabiamente a sua vida, de forma a ser efetivo, então ele pede ajuda a Deus, e Deus então vai, aos poucos, suavemente, respeitosamente, dando dicas de como melhorar o seu relacionamento consigo próprio e com os outros. E quanto a Deus, quando você deseja que Deus faça alguma interferência na sua vida, já está com relacionamento com Deus, filho. Não precisa um pacto de sangue, ir lá no monte e ler a Bíblia 5 vezes. Isso tudo é bobagem. Deus, ele tem uma proposta simples para você. A simplicidade da proposta, olha, você não vai acreditar. É você viver a vida que está vivendo, do jeito que está vivendo, e ele fazer pequenas intervenções, aos poucos, na sua vida, melhorando o seu dia a dia. Quando você faz isso, quando você aceita essa administração externa de Deus na sua vida, você já está fazendo meio que um pacto com ele. E aos poucos você vai importando para seu mundo, para sua realidade, os conceitos que ele pretende. Entende isso? Deus não vai nunca arrombar a sua porta, quebrar a sua casa e te dar um castelo. Você não gosta de castelo? Castelo é grande demais. Imagina o IPTU de um castelo. Você não tem condição de pagar IPTU de um castelo. IPTU de castelo é 40 mil, 50 mil. É muito dinheiro. Dólares. Então, gente, o que Deus vai fazer é pegar a sua vida do jeito que está e te ensinar, dar dicas todo dia, devagarinho, numa boa, para você conduzir a sua vida o melhor possível. E isso já é salvação, ué. Você está se salvando das suas tolices, das suas escolhas idiotas, das muitas bobagens que você não faria com aquelas dicas especiais. Ah, mas não mudou muita coisa. Depende do quanto você convida. Deus não é um Deus que vai arrombar a porta da sua casa. Ele vai conversar com você. Entende? Isso faz a diferença. E já é um convite. E já é uma salvação. Ok? Então, eu queria que vocês entendessem. Fé não é só crer em Deus. É você dispor-se a mudar o seu conceito. É você acreditar em algo que ainda não tem o suficiente para que aquilo se torne real. E sentindo, dar os passos que precisa. Por exemplo, eu creio que o meu marido vai ser um homem salvo em Cristo Jesus. Sei, não sei o que isso significa. Ok? De verdade. Então, eu a partir daquele momento vou agir, vou ter atitudes que corroboram esse futuro que eu creio. Eu vou dar um exemplo de uma irmãzinha que está aqui. Um moço teve aqui na casa dela, ele se dizia profeta, diziam que ele era profeta e devia ser mesmo. E ele falou assim, olha irmã, o seu marido, ele não vai aceitar Jesus assim como você entende, não. Vai ser assim. Um dia ele vai chegar para você e vai dizer assim, amor, eu quero ir hoje para a igreja. Quando esse mocinho foi embora, ela teve tanta... Ela está me olhando ali na porta. Eu tô vendo. Quando esse moço foi embora, ela falou, já que Jesus falou, então eu já vou me aprontar para esse dia. Pegou a melhor calça dele, uma de linho. De linho. Pegou uma calça de linho, lavou, passou, colocou no cabide e disse, no dia que isso acontecer, ele vai usar essa calça. Passou tipo uns 3 meses, né? Mais ou menos isso. Passou tipo uns 3 meses e ela não estava afim de ir no culto, aquele dia estava meio ruim, estava meio esquisito, ela falou, nem vou. Aí o marido dela falou assim, bem, você não vai ao culto hoje? Ah, eu não vou não estou legal. Falou, hoje eu queria ir. Ela falou, não, tem até uma calça para você aqui, ó. Aí pegou a calça e foi com essa que ele foi, já faz o quê? Uns 15 anos? Faz mais? Uns 20 anos?
Então, faz uns 20 anos que ele nunca mais deixou de ir. Então, existe um versículo na Bíblia que é muito importante vocês guardarem. E diz assim em Jó 28, 14, 28, 22, 22, 28. Esses caras são tudo crente. É tudo de Deus, esses caras. Que diz assim, ó. Determinando, pois, tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará no seu caminho. Então, olha, vamos decompor esse versículo e eu termino o culto. Ó. Você determinando ou se determinando alguma coisa. A palavra determinar em hebraico é emuná. Determinando amar, né? Amar. A-M-A-H. Amar é a raiz da palavra emuná. Determinando algum negócio, alguma coisa. Ser-te-á firme. Aquilo se torna firme. E a luz brilhará no seu caminho. Pensa nisso como aquelas luzes do aeroporto, indicando o que fazer, indicando como proceder. Então, você se determina alguma coisa, aquilo se torna firme em você, então as luzes começam a piscar para você, para dizer o que fazer, se precisa fazer, como fazer. É isso que quer dizer. Compra coisas, faz negócios, inicia um curso. Eu tenho tanta certeza que eu vou pegar aquele trabalho, aquele emprego lá, mas precisa do curso, que eu já começo a fazer o curso, porque eu vou trabalhar naquele lugar. Entende? Eu não vou fazer para passar. Eu vou entrar de qualquer jeito, mas vou facilitar a minha vida e sei lá como Deus vai fazer. E já tomando essas atitudes. Eu tenho tanta certeza que essa empreitada vai dar certo, que eu já vou comprar os limões. Hoje eu já vou fazer uma limonada. Já vou conversar com aquela pessoa. Entende? Você já começa a perceber os atos que precisa tomar. Por quê? Porque a sua fé solidificou-se no seu coração. Deu para entender? Então, fé, ela é um sentimento, ela é um pensamento que acaba trazendo subsídios para as suas atitudes. Fala, minha querida, desculpa. No versículo, no meu, fala assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Está diferente aqui. É a tradução. É. Amém, gente? Então, entendam.